Bem-vindos a um mergulho na história da Grécia Antiga, um período marcado por conflitos, rivalidades e o embate de grandes potências. Hoje, vamos explorar a Guerra do Peloponeso, um conflito épico que moldou o destino da Hélade. Na escuridão do século V a.C., a Grécia estava dividida. De um lado, Atenas, com seu poderoso império marítimo e sua democracia florescente. Do outro, Esparta, conhecida por seu exército disciplinado e rigoroso. Essas duas cidades-estado se confrontaram em uma batalha que ficaria gravada na história, a Guerra do Peloponeso. Ao longo de 27 anos, as alianças foram formadas, as batalhas foram travadas e as cidades-estado gregas se viram envolvidas em um conflito de proporções épicas. A Guerra do Peloponeso não apenas desencadeou uma luta pelo poder, mas também teve implicações duradouras para toda a região. Neste vídeo, vamos explorar as causas, os eventos-chave e as consequências dessa guerra devastadora. Vamos examinar os líderes e estrategistas que moldaram o destino das nações gregas, e entender como essa guerra alterou a balança de poder na região. Prepare-se para se envolver nessa jornada pela Grécia Antiga, onde heroísmo, traição e astúcia se entrelaçam em uma narrativa cativante. Acompanhe-nos enquanto desvendamos os segredos dessa guerra épica e compreendemos seu significado duradouro na história da humanidade. Bem-vindo à Guerra do Peloponeso, um capítulo fascinante e impactante da história da Grécia Antiga. Vamos começar nossa jornada! A Guerra do Peloponeso foi um conflito armado que ocorreu entre Atenas e Esparta de 431 a.C. a 404 a.C. A causa fundamental da guerra, de acordo com o historiador Tucídides, foi o crescimento do poder ateniense e o medo que isso despertava em Esparta. A cidade de Corinto desempenhou um papel importante ao pressionar Esparta a declarar guerra contra Atenas. O ressentimento entre Atenas e Esparta remonta ao período das Guerras Médicas, quando ocorreram alguns eventos que geraram conflitos de interesses entre as duas cidades-estado. Um exemplo disso foi o desejo de Esparta e Corinto de construir um muro no Cabo Coríntio, abandonando os atenienses aos persas, que já haviam invadido Atenas. No entanto, as relações entre as duas cidades-estado eram formalmente amigáveis. No entanto, o crescimento da Liga de Delos, fundada em 478 a.C., levou ao inevitável conflito, de acordo com Tucídides. A Primeira Guerra do Peloponeso, que ocorreu de 460 a 446 a.C., foi marcada por uma série de conflitos menores. As facções lideradas por Esparta, Liga do Peloponeso, e Atenas, Liga de Delos, estiveram envolvidas nesse conflito. No início, Atenas obteve várias vitórias sobre as forças espartanas, tanto por terra quanto por mar. No entanto, em 454 a.C., uma grande parte da frota ateniense foi destruída no Egito, durante uma tentativa de apoiar uma revolta líbia contra o Império Aquemênida. Isso levou Atenas a declarar uma trégua de 5 anos com Esparta. O conflito foi retomado em 448 a.C., com a Segunda Guerra Sagrada, e Atenas se viu em desvantagem. Finalmente, no inverno de 446 a 445 a.C., foi declarada a Paz dos 30 anos. De acordo com os termos da paz, Atenas teve que abrir mão de suas conquistas terrestres, mas manteve seu domínio marítimo. A ilha de Egina, que havia sido conquistada por Atenas depois de apoiar Esparta por mar, tornou-se um membro autônomo da Liga de Delos, pagando apenas tributos. Atenas e Esparta concordaram em não atacar seus respectivos aliados. Esses são os principais acontecimentos que levaram à Guerra do Peloponeso e à Primeira Guerra do Peloponeso. No entanto, existem muitos detalhes adicionais e eventos específicos que ocorreram ao longo desses conflitos, que foram registrados por historiadores como Tucídides e Xenofonte. Após a assinatura da Paz dos 30 anos, diversos incidentes ocorreram, levando à quebra da paz e ao início da Guerra do Peloponeso. Um dos primeiros conflitos ocorreu em 440 a.C., envolvendo a ilha de Samos e a cidade de Mileto, que disputavam o controle de Priene. Os milésios, derrotados, buscaram ajuda de Atenas, que ordenou o fim do conflito e a submissão dos adversários à sua arbitragem. Samos, aliada de Atenas, recusou a proposta, e Péricles liderou uma expedição à ilha, desencadeando a Guerra Sâmia. Os oligarcas de Samos buscaram apoio da Pérsia,
o que colocou Atenas diante da possibilidade de enfrentar uma série de revoltas na parte oriental de seu império. O conflito se estendeu por meses, com os sâmios chegando a solicitar ajuda a Esparta. No entanto, Atenas conseguiu derrotar a revolta impondo severas penas à ilha de Samos. Outro ponto de atrito surgiu em relação à cidade de Epidamno, uma colônia de Corinto localizada ao norte da Ilíria. A cidade buscou a ajuda da cidade de Córcira, que se recusou a apoiá-la. Epidamno, então, virou-se para Corinto, que enviou uma expedição para interromper os conflitos. Córcira, vendo isso como uma interferência indevida, expulsou os coríntios e sitiou Epidamno. Quando Corinto se preparava para contra-atacar, Córcira buscou se integrar à Liga de Delos, na qual Atenas tinha interesse em sua aliança para expandir suas redes comerciais. Atenas enviou um pequeno número de navios para Córcira, enquanto a frota coríntia enfrentava os córciros na Batalha de Cibota. Os navios atenienses presentes no local foram ordenados a não interferir, a menos que os córciros estivessem claramente perdendo a batalha, para não violar o acordo assinado com Esparta. Os coríntios, temendo um conflito maior, desistiram do ataque. Potideia, uma cidade aliada de Atenas, mas colônia de Corinto, também se tornou um ponto de conflito. A cidade decidiu deixar a Liga de Delos em 432 a.C., mas Atenas recusou seu pedido e impôs uma série de exigências, incluindo a derrubada de suas muralhas e o envio de reféns. Corinto encorajou Potideia a recusar as demandas de Atenas, o que resultou em um ataque à cidade por parte de Atenas. Embora Corinto não tenha interferido diretamente, enviou homens para lutar ao lado dos sitiados, violando assim a paz dos 30 anos. Outro incidente ocorreu em relação a Mégara, uma cidade aliada da Liga do Peloponeso e tradicionalmente aliada de Corinto. Atenas impôs restrições severas a Mégara em 433–432 a.C., acusando-a de receber escravos fugitivos e de apoiar Corinto. Os detalhes exatos dessas restrições são desconhecidos. Atenas justificou suas ações citando as alegadas transgressões de Mégara, incluindo a exploração de terras sagradas. Esses conflitos e atritos levaram a uma assembleia convocada por Esparta em 432 a.C., na qual queixas contra Atenas foram ouvidas por parte de Corinto e Mégara. Atenas afirmou que não havia quebrado a paz dos 30 anos e lembrou a Esparta de seu poderio demonstrado nas guerras médicas. No entanto, Esparta decidiu que Atenas havia violado a paz e declarou guerra contra ela e seus aliados, marcando o início da Guerra do Peloponeso. Esses são alguns dos principais eventos que levaram à quebra da paz e ao início da Guerra do Peloponeso. Ao longo do conflito, ocorreram muitas outras ações significativas, e a guerra se desenrolou em várias fases distintas, mas essa é uma visão geral dos principais acontecimentos iniciais. O primeiro período da Guerra do Peloponeso foi chamado de Guerra Arquidâmica e ocorreu de 431 a.C. a 421 a.C. Durante esse período, as cidades-estado de Esparta, Corinto, Tebas e Mégara se aliaram contra Atenas e seus aliados. Esparta invadiu a Ática, o território de Atenas, e Atenas buscou refugiar sua população atrás das longas muralhas que ligavam a cidade ao porto de Pireu. Atenas confiava em sua frota naval para proteger seu império e suas rotas comerciais. No entanto, durante a guerra, Atenas foi atingida por uma epidemia conhecida como a Peste do Egito, que matou cerca de 1/3 da população, incluindo seu líder Péricles. Isso afetou o moral dos aliados de Atenas e resultou em uma rebelião fracassada da ilha de Lesbos contra a hegemonia ateniense. Apesar desses desafios, a frota ateniense teve um bom desempenho, e uma trégua de 1 ano foi estabelecida em 423 a.C. O equilíbrio de poder entre os beligerantes continuou nos anos seguintes, com batalhas como a de Anfípolis, onde morreram os líderes militares ateniense Cleio e espartano Brásidas. Em 421 a.C., foi assinado o Tratado de Nícias, encerrando o primeiro período da guerra. O tratado garantia a paz por 50 anos, mas permitiu que as cidades aliadas de Atenas buscassem sua libertação, ameaçando o sistema democrático baseado na cobrança de tributos. O segundo período da guerra ocorreu de 415 a.C. a 413 a.C. Durante esse tempo, Atenas planejou uma grande expedição à Sicília, liderada por Alcibíades, com o objetivo de atacar Siracusa e outras regiões italianas que forneciam alimentos para Esparta e seus aliados.
No entanto, Alcibíades foi acusado de impiedade e traição e fugiu para Esparta, prejudicando os planos de Atenas. A expedição à Sicília foi desastrosa para Atenas, resultando na perda de sua frota e enfraquecendo ainda mais a cidade. O terceiro período da guerra ocorreu de 412 a.C. a 404 a.C. Durante esse período, Esparta fortificou a região de Decélia, na Ática, e houve revoltas entre os aliados de Atenas. Atenas, apesar de suas dificuldades, conseguiu obter algumas vitórias navais, mas a aliança entre Esparta e a Pérsia, que financiou uma frota espartana, virou o jogo. A derrota de Atenas na Batalha de Egospótamos, em 405 a.C., e o controle de Esparta sobre o Helesponto levaram à rendição de Atenas em 404 a.C. Após a rendição, ocorreu um golpe oligárquico em Atenas, apoiado por Esparta, conhecido como Tirania dos 30. No entanto, a democracia foi restabelecida em 403 a.C., e a Guerra do Peloponeso chegou ao fim. As condições de paz foram desfavoráveis para Atenas, enquanto Esparta emergiu como a potência hegemônica na Grécia. Esses são os principais eventos do primeiro, segundo e terceiro períodos da Guerra do Peloponeso. A guerra teve um impacto significativo na Grécia Antiga, resultando no enfraquecimento das cidades-estado e na ascensão de Esparta como a principal potência. A Guerra do Peloponeso teve consequências significativas para a Grécia Antiga. Algumas das principais consequências incluem: declínio de Atenas. A derrota de Atenas na guerra resultou em seu declínio como potência dominante na Grécia. A cidade perdeu seu império marítimo, suas fortunas econômicas foram afetadas e sua influência política diminuiu. Ascensão de Esparta. Com a vitória sobre Atenas, Esparta emergiu como a principal potência na Grécia. O sistema militarista espartano substituiu o projeto imperial de Atenas, resultando em uma nova ordem política na região. Fragmentação e enfraquecimento das cidades-estado. A Guerra do Peloponeso causou desgaste nas cidades-estado gregas. Os gastos exorbitantes com a guerra levaram à ruína econômica de várias cidades outrora poderosas. Além disso, as disputas internas entre as principais cidades-estado enfraqueceram ainda mais a região como um todo. Dificuldade na unificação política grega. A guerra desfez a possibilidade de unificação política da Grécia. A devolução das cidades da Ásia Menor aos persas, em troca de ouro, prejudicou a via de unificação política que Atenas havia buscado com a Liga de Delos. Preparação para a conquista macedônica. A fraqueza resultante da Guerra do Peloponeso abriu caminho para a ascensão do rei macedônico Felipe II. Ele aproveitou a situação e, ao longo do século IV a.C., organizou um grande exército que conquistou os territórios gregos, preparando o terreno para a posterior conquista de Alexandre, o Grande. A guerra também teve importância histórica pelo seu caráter abrangente, envolvendo quase todos os estados gregos, além do alto número de combatentes e recursos envolvidos. Ela representou uma mudança em relação às guerras anteriores, com estratégias mais complexas e investimentos logísticos significativos, além de ter destacado a importância do poder naval na região. Essas são algumas das principais consequências e importâncias da Guerra do Peloponeso na história da Grécia Antiga. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pela Guerra do Peloponeso, um capítulo fascinante da história grega. Esperamos que você tenha se envolvido nessa narrativa épica, repleta de heróis e reviravoltas. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando a história fascinante da humanidade, não deixe de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos conteúdos. Compartilhe também seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir suas opiniões e saber o que você mais gostou sobre a Guerra do Peloponeso. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada histórica. Continue explorando e desvendando os mistérios do passado, pois a história está cheia de fascínio e ensinamentos. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Obrigado e até breve.